Por que você acha que você se transformou numa referência nesse tema, assim? Isso aí é uma coisa que todo mundo pensa, né? Porque ele fala difícil, fala bonito, e para quem não é da área, nossa, que legal que esse cara tá falando, nossa, sensacional. Então tá, vamos lá ver o que ele fala e aos poucos eu vou comentando. Você sabe que o GPS é uma empresa, né? Ligado ao setor militar americano. É uma empresa. É uma. GPS é uma empresa, tipo chiclete. Porque tem várias, tipo chiclete. GPS não é uma empresa. GPS é um sistema criado pelos militares americanos. Então, assim, o satélite manda para você a informação e no seu carro lá, o seu celular pega aquela informação via Waze e transforma aquilo em coordenadas. Então, assim, não é uma empresa, é um sistema. Quanto que você pagou o mês passado para usar o GPS? O GPS, nada. Nada. E como que a gente usa isso? Todo mundo usa e você não paga nada, cara. Claro. E você paga, quando você compra o celular, uma porcentagenzinha do royalty vai para lá para cobrir os custos. Tá. Você não paga nada pelo GPS. O GPS é um sistema que está no satélite mandando para baixo. Quem está mandando informação para baixo não tem controle de quem está recebendo. Como é que vai saber se você está recebendo ou não? E além do mais, esse negócio de dizer que quando eu compro um celular eu estou pagando uma parte para cobrir o GPS, não existe isso. Não existe. São coisas que a gente usa no dia a dia e que estão intimamente ligadas com o espaço. O sinal da televisão que a gente recebe. Muita coisa hoje. O funcionamento de internet passa pelo espaço. Muita coisa hoje já está passando pelo espaço. Internet não passa pelo espaço, não passa por satélite. Normalmente a internet é via cabo. E quando não é via cabo, é via 4G, 5G. Não tem nada a ver com satélite. A não ser que você more lá no interior do Amazonas, onde não chega nenhum tipo de sinal, aí você pega informação do satélite, mas é exceção. Então, assim, não se usa internet via satélite. Irmão, eu ligo pra minha mulher que tá no quarto às vezes. E eu tô aqui. Cara, isso é um sinal que foi pro espaço até voltar nela lá no quarto, né? Só que tá tão na nossa mão. Tá tão na nossa mão, a gente não percebe, né? Rafinha, ele te induziu a pensar uma coisa errada. Você achou que a ligação telefônica da sala para o quarto passa pelo satélite. E não passa. A ligação telefônica tem a operadora que pega aquela informação e transmite via onda de rádio. Não tem nada a ver com satélite. Ele te induziu a cometer esse erro. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem aquela cirurgia de catarata, que ela é feita de graça. Aonde que ela foi desenvolvida? Dentro da estação espacial. A cirurgia de catarata no espaço, eu já falei em outro vídeo, mas estou repetindo aqui para vocês verem que ele fala a mesma bobagem em várias entrevistas que ele dá. Então, nem se retratou que falou errado, ele manteve a palavra de que a cirurgia de catarata foi feita na aeroespacial. Mentira. A cirurgia de catarata existe muitos anos antes da aeroespacial. Porque sempre foi um problema, principalmente divulgação na área de astronomia, ela sempre foi problemática. Aliás, é até hoje. Então você pega aí no jornais, às vezes na televisão, você vê as coisas que os caras falam, você fala, pelo amor de Deus, cara, assim, tudo bem, não vai interferir na vida de ninguém. Mas você que é da área, dá aquela fincada, sabe? Que ironia, né? Ele está falando dele mesmo. Ele acabou de falar aqui que quanta bobagem que eu ouço o pessoal falando de astronomia, e ele está na frente disso. É exatamente o que eu sinto quando eu ouço ele falar. Ele só esqueceu de trazer a carapuça lá, que deve ter ficado em casa. Qual é o planeta mais charmoso de todos, assim? Cara, pra ir, né? Pra ir mesmo é Marte, né? Não tem jeito, né? Porque Marte, ele é próximo, Sim. Ele parece muito com a Terra, né? Ele é bem parecido com a Terra. Daria pra gente viver ali. Tem lugar ali em Marte que a temperatura nem é tão extrema assim, entendeu? Essa história de Marte é um dos pontos fracos dele. Ele defende uma coisa que é completamente absurda. Assim como ele fala um monte de absurdo, quando ele discorre sobre buraco negro. Marte é inviável para o ser humano. Não tem esse negócio, um dia a tecnologia com o Elon Musk. Vai ao cacete, sabe? Marte é inabitável para o ser humano. Ele não é igual à Terra, ele é muito menor que a Terra. A gravidade é muito menor que a Terra. Ele não tem atmosfera. O que ele tem lá um pouco é dióxido de carbono, que é venenoso para o ser humano. Tem um monte de radiação solar chegando lá, radiação espacial. Ali é um inferno, você não consegue viver lá.
Então, assim, temperatura que ele falou, tem uma região que tem temperatura, só se for na casa dele. Porque a temperatura lá na região do Equador, ela chega durante o dia a uns 20 graus centígrados, que é razoável, mas de dia, no Equador, de noite cai para menos 70 graus centígrados. Então, assim, é uma utopia esse negócio de falar, não, vida em Marte não existe. Ele deve achar isso porque ele acredita em marciano, né? Porque ele é ufólogo. Você sabia que ele é ufólogo, né? Ufólogo falando de astronomia. É isso que dá. O cara que estuda astronomia, o acadêmico e tal, ele não quer sair da onde ele estava e vir aqui se aproximar do público e explicar coisas para o público, coisas mais simples, entendeu? Mas às vezes o cara não quer sair dali e descer, entendeu? A gente até tem um termo que a gente chama de Torre de Marfim, né? Ele agora entrou num terreno perigoso. Ele saiu da área de mentiras e bobagens, está entrando na área que envolve caráter. Ele está acusando uma classe inteira de cientistas de viver numa redoma de vidro, né? De viver numa torre de marfim, como se todo mundo fosse inferior. Isso não existe. O cientista, ele não se sente superior. Ele tem um pouco mais de conhecimento, ele gosta daquilo e sempre que é possível ele tenta transmitir aquilo, com uma didática maior ou didática menor. Então, não sei, sem eu nem falar muito sobre isso aqui, isso me deixa nervoso. Mas os caras não conseguem ver o valor do que você tá fazendo, cara? Que eu falo, não, o pessoal vê também, já viu. O que você tá fazendo é dizer isso. Vamos levar a ciência a sério, vamos aproveitar, ocupar esses espaços que, no fundo, contribuem muito pro avanço científico do país. Sim. Rafinha, ele tá te enganando. Assim como ele engana o Igor, engana o Vilela e todo mundo que entrevista ele. E todo mundo que assiste ele também. Ele só fala bobagem. Ele decora meia dúzia de nome, meia dúzia de datas. Então não tem esse negócio de que dizer, vamos levar isso aí para frente para divulgar a ciência. Ele não está divulgando ciência, não. Ele está divulgando burrice. É um negócio meio velado, mas acaba sofrendo. Represália por ser muito pavão, assim, é isso? Pra aparecer... Porque o cientista, cara, tem um problema seríssimo, que o ego do cientista é um negócio complicado. Claro. Não é? E aí, você ter um pouco de visibilidade acaba ferindo o ego de certas pessoas. Isso aí é complicado. Mais uma vez, no mesmo programa, ele critica cientista de uma maneira completamente desrespeitosa. Ele não pode fazer isso. É por esse motivo que os cientistas ficam irritados com ele. Irritados não, desprezam ele, porque, sabe, ele não é cientista, ele não pode falar dessa maneira. E mesmo se fosse cientista, ele não poderia falar dessa maneira. Foi muito legal. Gente, um beijo pra todos vocês. Obrigado pela audiência. Deixa seu like. Eu sou assim, eu gosto de pedir o like na última coisa do vídeo. É bom. Se o cara chegou até aqui, o cara gostou. O mínimo que ele pode fazer é dar um like. Larga o like aí. Um beijo pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E nos encontramos daqui a pouco. Valeu.